estou num dilema ultimamente, principalmente hoje. Todos nós sabemos a situação que o Brasil passa e nós temos orado, né? Estamos orando para que o melhor aconteça, mas eu estou sendo tentado a mudar minha oração. Porque alguns têm me procurado e estão dizendo assim, dependendo de quem for eleito, eu vou lá para a Bélgica. Aí eu estou sendo tentado a mudar minha oração para a coisa ficar ruim, para esse pessoal vir para a Bélgica. É o Lucas que é o pianista? É isso, Lucas? Se a coisa ficar ruim no Brasil, você vai para a Bélgica? Vai para Bruxelas? Eu preciso de um pianista como você lá. Olha, você me avise, que aí eu mudo minha oração, né? O pessoal do Plenovox, gostaram da música? Quantos aqui gostaram? Tá vendo? Isso é para reafirmar o ministério de vocês. Ontem eu estava em São José dos Pinhais, na Igreja Central, e esse grupo estava cantando lá. Eu falei, eu não sou egoísta, quero compartilhar com os outros, vamos cantar no JuVV amanhã. Eles vieram, vão cantar de novo no final, uma bênção, não é? E eles ainda têm dúvida se cantam bem, estavam ali falando, pastor, a gente nem sabe. Para reafirmar o ministério de vocês, eles cantam muito bem, Deus tem talentos em cada um de nós, nós devemos usar. E eles são uma bênção na mão de Deus. Quem sabe um dia vão lá para Bruxelas também. Tem outros amigos por aí que já falaram, olha, dependendo do que acontecer, eu vou para lá. Eu agora estou mudando minha oração, não sei o que vai acontecer. Mas espero que Deus abençoe o nosso país, que as coisas caminhem para o melhor. Porque Jesus está voltando em breve. E nós precisamos estar preparados e preparar outros para ir conosco, para o reino dele. Ano passado eu estive aqui, foi uma bênção muito grande, tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E muito feliz também de retornar esse ano, trazendo novidade. Porque alguns leram o livro A Sala, esse livro aqui. Quantos aqui já conhecem esse livro ou já leram esse livro? Tem alguns. Eu entrei na lista negra de alguns aí, porque diz que termina essa história e o pessoal quer saber o que acontece depois. Então, eu vim ao Brasil esse ano com a missão de trazer a segunda parte da trilogia. Tem uma terceira ainda. Aos poucos as coisas vão vindo. Tem um videozinho, acho que é o Newton, é isso? Que está lá em cima. Tem um videozinho que eu pedi para colocar lá. Deu um problema na tela? Não vai ter como passar? Tá bom. Olha, se não tiver, eu vou ter que mudar realmente o sermão, porque esse sermão aqui também só dá para a gente poder fazer esse estudo com a tela. Então você me avise. Vou falando aqui para vocês, enquanto isso, sobre esse projeto. Eu sou pastor de 4 igrejas, na realidade 3, estamos fundando uma igreja nova lá em Bruxelas. Uma igreja de língua portuguesa. Por que eu estou fora do Brasil? Eu poderia estar no Brasil tranquilamente trabalhando aqui como pastor. De vez em quando eu recebo chamados para voltar, mas a minha esposa disse para mim o seguinte, enquanto precisarem de nós fora do Brasil, nós não retornamos. E no Brasil, ela diz assim, está sobrando pastores. A verdade é que tem muita gente querendo estudar teologia. Quando meu pai fez o curso de teologia nos anos 70, qualquer um que queria ser pastor, era só fazer uma prova de conhecimentos bíblicos. Tinha 20 alunos na turma dele e era isso. 20 anos depois, quando eu comecei a fazer nos anos 90, já tinha um vestibular com uma certa concorrência, 3-1. Nos anos 2000, já era 10-1. Hoje, já me disseram, isso só no NASP, 16-1. Ou seja, você multiplica por 16 as 120 vagas que tem de teologia. Então, quase 2.000 tem interesse todo ano. O IAP, o primeiro ano, quando começou, eram 40 vagas, 700 foram prestar o vestibular. Então, muita gente sendo chamada para o ministério. Enquanto isso, a minha igreja de língua portuguesa na Bélgica estava 2 anos sem pastor. Então, a necessidade é muito grande lá fora. Por isso que eu e minha esposa estamos lá servindo. Temos uma igreja internacional também, uma igreja em inglês, com literalmente gente do mundo todo, pessoas de várias culturas. É um desafio, porque cada um vai para Bruxelas achando que a sua igreja na Indonésia, nas Filipinas, né, seja na Polônia, no Quênia, na África do Sul, Honduras, tem gente do mundo todo. Eles acham que o jeito certo de adorar a Deus é aquele que eles aprenderam no país deles. Como que nós podemos criar uma igreja que atenda todo mundo? É um desafio. Tem uma outra igreja que são somente ganeses. O pessoal de Gana, metade fala inglês, metade não fala, então a gente tem que traduzir tudo para o ganês. Estamos fundando uma igreja nova. Uma igreja também vai ser em francês e inglês, para atender a nova geração que, quando visita a igreja, eles acham a igreja muito tradicional. Então a gente precisa de uma igreja menos tradicional para atingir os jovens. Do ano 2018, a gente brinca lá com os pastores, porque algumas das nossas igrejas lá parecem máquina do tempo.
Você está vivendo em 2018, a hora que você entra na igreja, você volta 50 anos, 80 anos, 100 anos, porque as pessoas falam, se vestem, cantam músicas e que dá para a impressão que você voltou no tempo. Então, estamos em Bruxelas, é um país, a Bélgica é um país muito moderno, pós-moderno, então a gente precisa de algo que atinja esse pessoal. Meu outro trabalho, meu outro ministério, como escritor. E esses livros, eles vieram para atender uma necessidade que havia na nossa igreja. Algo produzido e feito para aqueles que rejeitam os materiais tradicionais da igreja. Quem me conheceu ano passado, eu expliquei em detalhes, esse ano eu não vou explicar tudo detalhadamente. Mas esse livro, A Sala, ele foi feito e produzido para a gente dar de presente, para nós mesmos lermos, mas também para presentear aqueles que têm preconceito com os famosos livros da esperança que a gente distribui. Tem dado resultado. Tem gente que até questiona, mas será que tem funcionado? Porque são milhares e milhões de livros que foram distribuídos. Eu estive, no final de semana passado, em Pato Branco. Conheci uma moça, 29 anos de idade, um nome diferente, chama Dillian. Ela fez engenharia elétrica. Então, você pensa, essa moça ela tem uma mente mais racional. A família dela era de uma outra denominação, eles abandonaram a fé, a igreja, e falou, não quero saber mais nada do cristianismo. Um daqueles livros da esperança chegou na mão dela. Sabe a primeira coisa que ela fez? Foi folhear o livro e dar uma olhadinha para ver se era alguma coisa religiosa, porque se fosse, ela não ia ler. E tinha um carimbo do livro, um carimbo com o endereço da igreja, o telefone da igreja, todas as informações. Mas Deus cegou os olhos dela, que ela não viu o carimbo. Um dos motivos que fez ela sair da igreja dela é porque ela tinha algumas dúvidas e na sua mente ela imaginava que o inferno não é como é descrito na maioria das igrejas cristãs. Ela falou, não é possível que exista um lugar de fogo eterno. E justamente esse era o assunto do livro. Quando ela leu, confirmou aquilo que ela já acreditava, aquilo que ela já pensava. E aí o coração dela se abriu. Hoje ela está batizada, é membro da igreja, sua mãe está frequentando também, ela está fazendo um trabalho com um namorado, tudo porque um livro chegou na mão dela. Se esse projeto todo, dessa distribuição de livros, fosse para atingir só essa moça e a sua família, já valeu a pena. Porque é uma alma que vai viver eternamente no reino de Deus, e o valor de uma alma é o sangue de Jesus. Então, os livros têm feito esse trabalho. Agora, a sala, ele é a história dos eventos finais de hoje até a Nova Terra, similar àquele antigo livro que alguns conhecem chamado Projeto Sunlight, que foi produzido em 1980, foi escrito em 1980. Então esse livro, e o segundo agora, o Além da Sala, ele vem contando tudo aquilo que nós cremos na profecia, os livros, História da Redenção, o livro Grande Conflito, Eventos Finais, eles estão ali dentro da história. Então você vai se envolvendo com os personagens, o que vai acontecendo, e a descrição dos fatos que vão acontecer de hoje até a Nova Terra estão aí nesse livro. Um outro livro, que foi produzido pensando nos jovens, adolescentes, é o Eagle Trip. É uma parábola do grande conflito entre o bem e o mal, numa história medieval. Mas eu falei ano passado, uma história adventista. Aqui você não vai encontrar bruxaria, feitiçaria, fadas, e nem fábula, que são animais falando. Então eu expliquei ano passado justamente o problema que existe nisso. A Disney é fábula, são animais falando. Isso gera um problema muito sério na mente das nossas crianças, porque elas acreditam na fábula. Aí chega numa certa idade, eles entendem que fábula é mentira. Continuam gostando da história, da fantasia, mas eles entendem que é mentira. O problema é que a Bíblia tem um animal falando logo no comecinho, a serpente falando. Um pouquinho mais para frente, a mula de Balaão fala. E aí na mente dessa criança, que está acostumada a ver aí fábula o tempo todo, fábula é mentira. Bíblia também é fábula. Então Bíblia também é o quê? Mentira. Então nós não podemos, a Casa Publicadora Brasileira não pode, nós não vamos nunca produzir nenhum material infantil ou que seja para adultos que tenha fábula. Porque isso é um problema muito sério na mente das crianças, cria um problema complicado. Agora, não estou vendo aqui o meu amigo, desenhista. Está aqui, vem aqui. Agora você vai ter que vir aqui. Porque esse livro, a ideia desse livro surgiu aqui. Então, eu estava esperando esse momento, chegar aqui hoje. Porque aqui nessa igreja surgiu a ideia da gente fazer esse livro.
Ano passado eu conheci esse rapaz aqui, baixinho, né? Nós dois temos um defeito muito sério, que nós dois somos filhos de pastor, né? E o Breno chegou para mim ano passado e falou assim, eu quero ler esse livro. E ele levou esse livro e falou, eu vou ler porque eu acho que isso aqui ficaria muito legal em quadrinhos. Eu falei, então faça isso. Dá uma olhadinha lá porque eu concordo com você, eu acho que vai ficar muito legal. E fomos conversando e falamos, vamos fazer esse projeto. Só que nós não vamos resumir a história. Nós vamos fazer a história em quadrinhos. Abre aqui para o pessoal ver. Não sei se a tela lá já está funcionando, ainda não? Está no processo aí, porque tem as imagens ali para a gente mostrar. O Breno fez um trabalho muito bonito em transformando esse livro, que é a parábola, né, do grande conflito, numa história medieval, em quadrinhos. Ele é profissional dessa área, ele sabe o que está fazendo, e eu fiquei impressionado de ver a beleza dos quadrinhos. Então, o Breno e eu agora temos essa parceria. Ele é membro dessa igreja, foi aqui 1 ano atrás que surgiu a ideia, e eu estou mostrando aqui para vocês, já está fazendo um sucesso tremendo. Nas escolas, nas igrejas, porque as crianças gostam da ilustração. Mas as opções que a gente tem por aí, mesmo o material cristão, não são com a mensagem adventista. E infelizmente, conversamos, terça-feira, né? Nós estivemos na União, conversamos com o pastor Rubens Silva, é o departamental de educação para o sul do Brasil. Nós batemos um papo com ele, mostramos o projeto, e eu estou visitando todos os colégios na União Sul Brasileira. E as professoras, coordenadoras vêm conversar comigo, as bibliotecárias vêm conversar comigo. Falou, pastor, olha esse livro aqui. E me mostraram, está lá na biblioteca, a mensagem toda equivocada. Eles vão tirar das prateleiras, não podem usar aqueles quadrinhos, porque estão ensinando mentira para as nossas crianças. Mas não tem opção. A gente tem uma Bíblia ilustrada muito bonita, que vale a pena. Mas agora surgiu uma outra opção, porque essa coleção vai ter 14 fascículos só do primeiro livro. E o Breno e eu queremos produzir aí a cada 3 meses um novo. E estão estudando agora, então, a possibilidade de usar no ensino fundamental essa mensagem que quem lê, quem já leu o livro, sabe que é a palavra de Deus, numa linguagem que as crianças, os adolescentes, os jovens vão absorver, porque vem com a embalagem que eles gostam, né? Com as ilustrações, com os quadrinhos. Então, Breno, muito obrigado. Deus dirigiu o nosso encontro, a nossa parceria. E hoje, quem quiser qualquer um desses livros, eu tenho aqui à disposição de vocês. E só hoje vão poder levar esse aqui com a dedicatória minha e do Breno juntos. Né? Porque ele vai para um lado, eu vou para o outro. Hoje é a única chance, você vai ter uma raridade aí. Né? O quadrinho com quem escreveu o texto, quem fez a ilustração. Está aqui para vocês. Lá saída, ali embaixo, a gente vai conversar. Bom, eu tenho uma mensagem para hoje, eu preparei. Mas sem a tela, vão orando aí. Olha, parece que a oração está funcionando. Porque sem a tela não tem como explicar. Eu tenho que desenhar para a gente poder entender a mensagem. Aí eu vou mudar para uma outra mensagem aqui, que também é importante, também é muito boa. Então, só preciso do ok lá em cima. Agora vai. Então faz o seguinte. Olha, funcionou, né? A oração funcionou. Eu vou pedir para vocês colocarem um vídeo que está ali de 1 minuto. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, lá o pessoal é mais... Tem gaúcho aqui? Tem. Olha, eu falo isso porque eu casei com a gaúcha, né? Ontem eu estava em São José dos Pinhais, de manhã eu estava na Igreja do Portão, o pessoal pergunta assim, pastor, em quantos países você já foi missionário? Eu sempre falo 4. Né? Nos Estados Unidos, 8 anos, no Japão, 2 anos, na Bélgica, 3 anos, 4 anos, e no Rio Grande do Sul, 4 anos, 3 anos. Também fui missionário lá, porque lá a gente precisa de passaporte, você tem o visto, eles tratam bem, direitinho. Eu tenho dupla cidadania, que eu casei com a gaúcha, então eu sou brasileiro e gaúcho também, meu coração está dividido. E se fosse lá no Rio Grande do Sul, eu ia fazer questão de colocar um gaúcho, porque o pessoal de lá é bairrista, a gente sabe. Com bons motivos, né? Eles têm orgulho da terra deles, estão certos. Não é à toa que eu fui buscar uma gaúcha para mim. Mas eu consegui um curitibano para falar para vocês da sala. Eu quero que vocês escutem o que ele vai dizer, porque tem um fenômeno muito interessante que está acontecendo, que eu fico assustado com isso. Escutem aí o videozinho desse curitibano, que eu gosto e admiro muito, um amigo meu. Está funcionando lá? Só para dizer a você que essa obra-prima, A Sala, chegou nas minhas mãos algumas horas atrás. Pastor Ricardo, grande amigo meu, nos encontramos lá no Japão e ele me falava do seu sonho de escrever esse livro. Me mandou e eu confesso a você que eu sentei na primeira página,
e só saí quando encerrei a última página. A leitura me agarrou, me segurou, me contagiou. A imaginação pode ser levada a limites da própria verdade. E por que não pensar mais do que nunca nessas lutas entre o bem e o mal, que a gente não tem nem noção do que acontece nos bastidores da eternidade. Fica a dica para você, boa leitura, para compartilhar com os amigos. De um jeito romanceado, verdades profundas, faz a gente pensar, faz a gente sonhar e, sobretudo, faz a gente ficar com vontade de falar de Jesus para todo mundo. Que ele volte logo. Não posso falar muito, senão vira spoiler literário. Só posso te dizer que essa leitura vale, e vale muito. Forte abraço, valeu pastor Ricardo, a gente se encontra além da sala, se Deus quiser. Valeu. Esse sabe o que está falando. Mas o que eu fiquei impressionado foi que eu coloquei o livro na mão dele numa segunda-feira à tarde, terça à noite, ele diz assim, terminei. Eu falei, o quê? Eu sou o autor do livro, conheço capítulo por capítulo e não consigo ler o livro nessa velocidade. Um dia, ele leu 400 páginas. É um rato de biblioteca, né? Que devora livro. E esse fenômeno está acontecendo, eu estou impressionado. Que onde eu vou, encontro pessoas que falam assim, pastor, eu li em 2 dias. E um dia só conheço o pastor Odailson e o pastor jovem da Igreja Central de Porto Alegre. Também leu em um dia. Mas tem gente que leu em 2 dias, em 3 dias, 4 dias, em uma semana, e me impressiona. Teve um rapazinho agora aqui, um garoto de 11, 12 anos, num colégio eu visitei, ele leu em 2 semanas. Eu falei, olha, foi uma média de 40, 50 páginas por dia. Ele leu em 10 dias, 400 páginas, 40 páginas por dia. Então, muito rápido, muito veloz, porque as pessoas dizem que não conseguem parar, é envolvente. Então, eu fiquei impressionado com esse fenômeno que tem acontecido. Outra coisa interessante, dê esse livro de presente, né, para aqueles que têm preconceito, não gostam do material da igreja, dê. E teve gente, eu tenho de 5 a 10 pessoas, é a minha coleção pessoal, tenho orgulho disso, de pessoas que disseram para mim assim, pastor, eu nunca li um livro inteiro. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não, nunca li, nunca consegui ler. Eu falei, então o meu vai ser o primeiro. Coloquei na mão dessas pessoas e leram. E eu fico orgulhoso de saber que o primeiro livro que essas pessoas leram foi um livro de 400 páginas chamado A Sala. Aí eu fico muito feliz. Agora vai ser muito mais fácil para eles, depois de lerem um livro como esse, de ler tanto material bom que nossa igreja tem, né, que quebrou a barreira. Agora eles já leram um livro. Pode colocar, por favor, aquele PowerPoint? Eu vou passar aqui rapidamente para vocês as imagens dos livros que a gente já conversou. Deixa eu ver se meu controle está funcionando. Isso, esse aí é a sala. Esse que o pastor Odailson falou, a gente se encontra além da sala, que é o segundo, vai ter um terceiro chamado A Nova Sala. E todos, né, os eventos finais estão neles. Esse é o Eagle Trip. Esse aqui é uma partezinha da história, onde o personagem tem que conquistar as partes da armadura que estão em Efésios 6. Paulo não falou de 6 partes da armadura? É isso aí, para enfrentar o dragão está em Apocalipse 12, então é o texto bíblico numa história medieval. Aqui o quadrinho daquele rapaz, que eu estou muito orgulhoso dele, fez um trabalho muito bonito, e a gente vai continuar fazendo aí para quem sabe, né, Breno, a gente chega no reino dos céus e vai ter muita criança que já vai estar grande e vai dizer, eu cheguei aqui porque você me ajudou. Que coisa boa. E esse aqui, concluindo, está saindo essa semana. Não tenho aqui ainda, mas quem quiser encomendar pode. Esse aqui não é ficção. Esse livro é a história de casais contando como se conheceram. Essa é a pergunta que eu faço quando eu conheço um casal novo. Eu digo assim, como foi? Como foi que vocês se conheceram? E cada história fantástica eu escuto. Eu tenho mais de 50 histórias registradas, gravadas. Esse primeiro tem 9. Os casais contam como se conheceram, dão um testemunho do que Deus fez por eles e dão conselhos para os solteiros. Eu percebi que na nossa igreja muitos jovens solteiros não têm um bom referencial de casamento para se espelhar na hora de tomar suas decisões para um casamento. Às vezes são os únicos cristãos na família, os pais são separados, passaram por traumas. E aqui tem bons exemplos de casamentos sólidos que vão ensinar a cada um de nós boas lições a respeito de um matrimônio duradouro, por toda essa vida e pela eternidade. Então está aí a opção para a gente. O assunto de hoje é esse, o melhor amigo. Já sabe de quem que eu estou falando, né? Quem que é o melhor amigo? Será que é? Deveria ser, isso não tem dúvida. Jesus deveria ser nosso melhor amigo. Mas será que ele é o nosso melhor amigo? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco eu vou precisar de ajuda de alguém. Normalmente eu peço para a igreja ler os textos bíblicos, mas eu vou pedir para alguém sentar aqui na frente, pegar um microfone para ler os textos. A gente vai ganhar tempo.
Já vou pedir um voluntário. Pastor, quem que você indica aqui na sua igreja que pode ler? Temos alguém aqui que lê? Vem aqui, fica aqui na frente, pegue sua Bíblia, porque todo mundo vai acompanhar, mas eu preciso que alguém leia aqui no microfone. Amizade é uma coisa divina. Deus, nosso Deus, já é o quê? Uma trindade, não é isso? Um relacionamento de amor e amizade já existe na trindade. Deus criou seres para se relacionar com Ele. E amizade é uma coisa maravilhosa. Quem não tem amigos, eu ouvi uma frase uma vez dizendo o seguinte: vai acabar parando num psicólogo ou num psiquiatra. Quem tem amigos dificilmente vai precisar de um psicólogo, porque tem alguém de confiança para ouvir os desabafos. Quantas pessoas gastam um dinheirão para ter alguém para ouvir o que tem para dizer? Não é isso que acontece? Sua sessão acabou, 1 hora lá de desabafo. Se tivesse amigo de verdade, talvez não precisaria gastar esse tempo e esse dinheiro ali. Outra frase que eu ouvi sobre amizade, eu acho interessante, é que diz assim: quanto mais velhos nós somos, mais percebemos que precisamos dos amigos que nos conheceram quando éramos jovens. Você concorda com isso? Você que, como eu, já subiu o morro e já começou a descer, você concorda que as amizades da juventude são verdadeiras? Eu não tenho dúvida disso, porque eu, quando era adolescente, nem eu gostava de mim, nem eu não me aguentava. Meus pais me mandaram com 13 anos para o internato, se livraram. Resultado, fiquei 9 anos no internato. Eu fui bem novo, porque ninguém aguentava, não me aguentava em casa, nem eu me aguentava. Mas tinha um bando de doido que me chamava de amigo, que gostavam de mim. Esses são amigos que eu vou levar para a vida toda e a eternidade. Porque se eles gostavam daquele adolescente chato, vou mostrar alguns deles para vocês. Aqui é uma foto, lá no UNASP, tempo que a gente fazia teologia, 25 anos atrás, ali no fundo da biblioteca. E essa foto tem um nome, eu que batizei essa foto com o nome, chama Só Vou Se Me Levarem. Como é amigo, a gente leva, né? Faz o esforço que for preciso. Quem está lá em cima é o pastor Ademir Garcia Fernandes, ele foi pastor, todos são paranaenses, olha só, eu sou paulistano, mas meus amigos são todos paranaenses, né? Eu acho que ele é da região de Maringá, hoje ele é pastor da Igreja Central de Chapecó. Quem está ali na frente, curvado assim, foi pastor da Igreja do Portão, né? Ele é de Ponta Grossa, e o nome dele é Deni Martins. Hoje ele é pastor da Igreja Central de Cascavel, meu grande amigo. Quem está ali no meio, vocês devem conhecer, né? É outro paranaense. Ele, se eu não me engano, é da região de Pato Branco. Inclusive, ele foi pastor lá, acho que ele é de Francisco Beltrão, pastor Ariel Marques. Ele é o líder dos desbravadores, aventureiros para todo o sul do Brasil, também meu amigo do coração. Vem ao Brasil, olha que coisa boa. Passei o meu primeiro final de semana com o pastor Ademir em Chapecó. Passei meu segundo final de semana com o pastor Deni em Cascavel. Final de semana passado eu estava em Pato Branco com o pastor Ariel. E eu que não sou bobo, estou ali por último carregando o pé, que é mais leve, né? Deixa eles carregarem o peso. Sou amigo, mas não sou bobo. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto e eu já vou dizer logo para você. Eu nasci na casa de um pastor. Quando eu nasci, meu pai estava no primeiro ano de teologia. Então, eu ouvi sermões a vida inteira, conheço bem a Bíblia. Fiz uma faculdade de 4 anos de teologia e sou pastor há 22 anos. Então, esse livro aqui eu conheço bem. Amo muito. Agora, o que mais gosto nesse livro é que ele me surpreende. Pode ler, reler, mas você sempre vai encontrar coisas novas aqui dentro. E hoje eu vou trazer algumas novidades para vocês. Tem gente aqui que já ouviu esse sermão, já não é novidade para esse, mas ficaram surpresos. Porque eu vou apresentar algumas novidades para você do texto bíblico que vão ajudar a gente a entender tirarmos lições importantes para a nossa vida. Jesus tinha um melhor amigo. Eu faço essa pergunta nas igrejas, às vezes eu escuto respostas meio truncadas. Quem era o melhor amigo de Jesus? É fácil. Eu escuto essa resposta aí, mas não é essa. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, Maria, Marta, ele ia lá, visitava em Betânia, mas ele tinha um amigo mais chegado que irmão. Lázaro não estava o tempo todo com ele, não era um amigo assim, ó. Quem que era o melhor amigo de Jesus? Agora eu ouvi. Quem que é? Pode falar aí. João. João, sem dúvida, eu vou provar para vocês hoje que João era o melhor amigo de Jesus. Lázaro era um grande amigo, mas João era o melhor amigo de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a família de Jesus agora. Quem era a família de Jesus? José e Maria, todo mundo sabe, os pais.
Mas a Bíblia fala de outros membros da família de Jesus. Quem que eram, aqui mencionado no texto bíblico, parentes de Jesus? Fala de quem? O pastor falou. Tiago era o que de Jesus? Irmão. Tem um outro irmão que é mencionado. Qual era o nome do outro irmão de Jesus? Judas. Era outro irmão de Jesus. Além dos irmãos, o pai e a mãe, quem mais é mencionado na Bíblia, parente de Jesus? João Batista. Muito bem. O pessoal sempre vai nesse caminho direitinho. O pessoal é bem informado. João Batista. Agora, o que surpreende alguns é o que João Batista era de Jesus. Primo. Mas ele era primo de Jesus? Tem gente que sabe, mas a maioria das pessoas não sabe. Quem era a mãe de João Batista? Isabel. O que Isabel era de Maria, mãe de Jesus? Prima. Então, João Batista era primo segundo. O interessante é que eles nunca se encontraram. Era primo segundo. Eles foram se encontrar pela primeira vez quando? Isso é verdade, mexeu lá na barriga, né? Mas eles foram se encontrar pessoalmente a primeira vez no batismo. E o Espírito Santo revelou para João Batista, aquele ali é teu primo. Não foi isso? O que falou para ele? Esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Messias. Então, Jesus tinha ali, a gente sabe quem é o melhor amigo e sabemos quem são os parentes. Agora, tem outros parentes de Jesus que nós vamos descobrir agora, que não está revelado assim claramente. Nós vamos ter que montar um quebra-cabeça. Nós vamos caça ao tesouro aqui. Comparando alguns textos, nós vamos chegar a uma conclusão muito interessante de quem eram outros parentes de Jesus. E é uma grande descoberta para a maioria de nós. Porque o evangelho é um só. Eu costumava dizer assim anos atrás, são 4 evangelhos. Aí um pastor amigo meu disse assim, não, o evangelho não são 4, tem um evangelho. São 4 o quê? Evangelistas. 4 evangelistas. Que bom que são 4, porque nós podemos comparar os mesmos eventos olhando um e outro. Nós vamos olhar o primeiro deles, Mateus 27, 55, 56, já está pronto aqui. Como é seu nome? Vanessa. Vanessa não está com o microfone ligado. Tá? Agora sim. Agora sim. A Vanessa vai ler para a gente. Nós estamos na cruz, Jesus está ali nos seus últimos instantes de vida e tem algumas pessoas ao pé da cruz. Quem estava ali, Vanessa? Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ok. Está claro. Mateus contou para nós, obrigado Vanessa, vamos continuar. Já tem um próximo texto ali para você, vai para o Marcos, no finalzinho do livro de Marcos. Então, quem estava ali? Maria Madalena, amicíssima de Jesus. Tinha outra Maria, mãe de Tiago e José, e a esposa de Zebedeu. Mateus nos dá esse detalhe. Agora nós vamos para Marcos 15, 40. E a Vanessa vai ler para a gente quem estava ali ao pé da cruz, naquele momento. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Ok. Mesmo fato, mesmo evento, descrito de outra maneira. Maria Madalena, os dois mencionaram. Agora a gente já sabe que na família da Maria, mãe de Tiago, Tiago é o mais novo, que diz que é o menor, e José, e agora fala Salomé. Então, Salomé, a gente deduz que ela é esposa de quem? Mateus mencionou. Zebedeu. Tem gente que está com a memória boa aí. Então vamos ver o que João diz. João 19, 25. E a Vanessa vai ler para nós. E vamos comparar com os outros 2 textos anteriores. Vamos chegar a uma conclusão. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Obrigado. Então, chegamos a uma conclusão. Nenhum dos 3 diz da mesma maneira quem estava ali, mas é o mesmo evento, são as mesmas pessoas, com nomes e características diferentes. Vamos comparar? Olha só. Mateus diz que Maria Madalena estava lá, Marcos também e João também. Depois, Mateus diz que Maria, mãe de Tiago e José, Marcos também diz, e João menciona que essa Maria é esposa de um homem chamado Clopas. Certo?
É interessante que é daí que vem as três Marias. A constelação de Órion tem no cinturão de Órion 3 estrelinhas, a gente chama de três Marias, certo? É Maria Madalena, Maria mulher de Clopas e a Maria mãe de Jesus. A mulher de Zebedeu, Marcos menciona o nome dela. Como que é? Vamos ver quem lembra aí. Salomé. Salomé, esposa de Zebedeu, só pode ser quem que João menciona? É a irmã de Maria, mãe de Jesus. Ali cortou um pedacinho, que aquela tela não está funcionando, mas Maria, mãe de Jesus, estava lá. E a irmã dela. Ficou claro? Dá para entender? Que a irmã de Maria, mãe de Jesus, só pode ser Salomé, que é esposa de Zebedeu. Certo? Então descobrimos mais parentes de Jesus. Sabemos que Salomé era o que de Jesus? Tia. Zebedeu era tio, né, por casamento. Então, vamos descobrir mais parentes de Jesus aqui, ó, em Mateus 4, 21. Essa é a grande descoberta que nós fazemos agora. Porque alguns aqui que conhecem bem a Bíblia já entenderam. Outros vão entender agora com esse texto. Mateus 4, 21. Jesus sai para buscar discípulos, começo do seu ministério. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Quem eram esses 2 que ele chamou para ser discípulos? Qual o nome deles? Tiago e João. Quem era o pai deles? Falou aí? Zebedeu. Quem era a mãe deles? Salomé. O que ela era de Maria? Irmã. Então, Tiago e João, os discípulos. Quando a gente fala Pedro, Tiago e João, né, tem a musiquinha, Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Aqueles 2 discípulos, Tiago e João, eram o que de Jesus? Primos. Você sabia? Alguém sabia? Porque não está claro, não está nítido na Bíblia, mas a gente compara e chega à conclusão. Olha que coisa fantástica. Tiago e João eram primos de Jesus, mais próximos que João Batista. João Batista era primo segundo. Tiago e João eram primos primeiros, as mães eram irmãs. Aí nós começamos a entender algumas coisas. Quer ver um texto que você não entendeu claramente até hoje, mas vai entender agora? Mateus 20, Vanessa, preste bem atenção, verso 20, 21, e aí pula para o 24. Que esse é o essencial para nós entendermos disso aí. Você já ouviu essa história muitas vezes, você conhece ela de trás para frente, mas agora muda de figura com essa nova informação. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Entendeu agora o que aconteceu aí? Vou mudar para um curitibanês agora, para você entender melhor. Ó, a titia Salomé foi falar com o sobrinho. Aí ela chegou para ele e falou assim: meu sobrinho querido, lembra quando você ia lá em casa, a titia fazia aquele pudim gostoso que você gosta, aquele bolo? Sim, tia Salomé, eu sei. O que você quer? Pode pedir. O que você precisa? Não, é que eu estava pensando aqui. A gente já percebeu que você é especial. Você é o Messias, não tenho dúvida. Você vai reinar em Israel. Então por que você não faz o seguinte? Vocês já brincam juntos desde a infância, se conhecem, são tão próximos. Põe um priminho Tiago do lado e põe um priminho João do outro. E aí vocês vão reinar juntos. Faz um favor para a titia. Era isso. Aí diz o quê? Que os outros ficaram o quê? Indignados. Principalmente quem? Que estava querendo ali, quem vai ser maior no reino de Cristo? Pedro, né? Ele deve ter olhado e falado assim: ah, isso aqui é cabide de emprego, é nepotismo, né? Isso não vai sobrar lugar para mim, é só o clã, é só a família que estão montando aí o governo, o novo governo, né, que vai ser fundado. E aí aquela disputa toda. Por quê? Porque Tiago e João eram primos de Jesus. Aí começamos a compreender, entender as coisas. A verdade é que João era sim o melhor amigo de Jesus. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele era o melhor amigo de Jesus porque era primo dele? Sim ou não? Não. Você tem muitos primos, né, primas, e nem por isso são o melhor amigo. É ou não é?
João também era o mais jovem dos discípulos. Alguns estudiosos aí chegam a dizer que ele estava no fim da adolescência, quando ele foi chamado para ser discípulo. Será que é porque ele era o mais novo que ele se tornou o melhor amigo de Jesus? Também não. Agora, veja bem, foi Jesus que escolheu João para ser seu melhor amigo? Sim ou não? Muita gente fica com dúvida nessa pergunta, né? Você acha que foi Jesus que falou assim, João, você vai ser meu melhor amigo? Nós temos afinidade. Quem sabe eram até parecidos, porque eram primos. Será que era isso que fez de João, foi Jesus que escolheu João para ser o melhor amigo? Jesus queria ser o melhor amigo de Pedro? Sim ou não? Com certeza. Jesus queria ser o melhor amigo de Tiago, o outro primo? Com certeza. Ele queria ser o melhor amigo de Judas? Tem um texto muito bonito. Nós não vamos ler, mas está lá no finalzinho do livro de Mateus, no penúltimo capítulo, quando Judas chega no jardim do Getsêmani. Ele beija Jesus e vem aquele destacamento, os soldados vêm ali para prender Jesus. Jesus olha nos olhos de Judas e ele diz o quê? Do que ele chama Judas? Você se lembra? Alguns conhecem bem esse texto. Jesus olha para Judas e diz o quê? Amigo. Ele chama Judas de amigo. Eu fiquei pensando, se fosse você e eu ali no lugar de Jesus, como que você diria esse amigo? Eu acho que eu sei. Nós, sabendo quem é Judas, né, a gente diria assim, Judas, amigo, muito amigo, né? Com ironia. Você acha que Jesus falou com ironia? Quando ele chamou Judas de amigo, a voz dele devia estar carregada de amor e sinceridade. Ele realmente via em Judas um amigo. Mas Judas fez de Jesus amigo? Não, não fez de Jesus seu amigo. Ele queria ser amigo de todos. Queria ser o melhor amigo. Mas teve um que fez de Jesus seu melhor amigo. João decidiu fazer de Jesus seu melhor amigo. Foi a escolha dele. Quando estavam na ceia, daqui a pouco a gente vai ler o texto que diz isso, que não é aquela pintura do Da Vinci, a mesa e todo mundo sentadinho um do lado do outro para a gente ver o rostinho de todo mundo, né? Eram divãs, a comida estava no meio, eles estavam reclinados. Onde estava João? Onde ele estava? Ele mesmo diz, no último capítulo do livro de João, capítulo 21, ele diz que ele estava onde? Ao lado de Jesus, tão perto. Onde ele colocou a cabeça? No peito de Jesus. Na última noite, no dia seguinte, aquele coração foi transpassado por você e por mim. E a única pessoa, né? E a última pessoa que chegou bem pertinho e ouviu aquele coração batendo, horas antes, foi João. De tão próximo que ele era Jesus. Você acha que foi Jesus que decidiu quem que ia sentar onde? João vivia colado em Jesus. Onde ele estava junto. E Jesus sentou aqui, eu sento do lado. Ele reclinou aqui, eu reclino junto. Eu estou grudado nele, porque ele é meu melhor amigo. Eu disse que eu ia provar para vocês que João era o melhor amigo de Jesus. Olha, Pedro fez promessas que não devia ter feito. Foi ou não foi? Ele disse, Senhor, se te perseguirem, se o Senhor tiver que morrer, eu, aqui firmeza, aqui é amigo, pode contar, porque eu morro contigo. Jesus, profeta, fez uma profecia e falou, Pedro, você não se conhece, eu conheço você, e você acha que vai morrer por mim? Não vai, a verdade é que você vai me negar, e vou te dizer mais, 3 vezes antes que o galo cante, e ele ficou decepcionado quando ouviu aquilo. Aí Jesus é preso, todo mundo foge, inclusive Pedro, teve um que não fugiu. Quem não fugiu? João não fugiu. Não tem nenhum lugar aqui, pelo menos, que eu leia, que diga assim que João prometeu, né, isso e aquilo. Não. Ele não precisava de palavras. As suas atitudes provavam o que ele sentia. Todo mundo fugiu e ele ficou. Aí Jesus é julgado, levado de um lugar para o outro. Quem estava acompanhando o tempo todo juntinho ali? João. Ele estava com aquela atitude dizendo, se eles vão te julgar, vão te condenar e vão te matar, eu estou aqui para morrer junto. Eu morro junto. Se vão perseguir os discípulos, eu não vou fugir. Eu sou teu melhor amigo, eu vou ficar contigo até o fim. Pedro tentou, não tentou? Ele veio de longe, e ele ficava olhando. E João quem sabe olhou para ele e falou, vem, chega aqui. Vem me apoiar aqui, eu estou sozinho. E Pedro lá de longe, fingindo que não viu.
E aí, quando confrontaram ele, o que aconteceu? Não, eu não sou discípulo. Não, mas a gente viu você com ele. Não, eu não sou discípulo dele. 3 vezes ele negou, fugiu e foi embora. E agora Jesus está na cruz, não foi mencionado ali, mas a gente viu quem que estava lá, a mãe de Jesus, a sua irmã Salomé, estava a esposa de Clopas e Maria Madalena. Quem estava junto com elas? O único homem que estava ali. Quem que era? João. João está ali, do lado daquelas mulheres, olhando para o melhor amigo. E agora, Jesus na cruz, sabendo que tinha instantes de vida, ele iria morrer. Ele olha para baixo e vê sua mãe, pessoa mais importante para ele. E em vez de dizer, primo João, cuida da sua tia, porque não era esse o motivo. Jesus olha para baixo e eu tenho certeza que o que ele pensou foi o seguinte: João, a pessoa mais importante para mim nesse mundo é minha mãe, ela está aqui. E eu vou morrer daqui a pouquinho, e eu quero morrer em paz, sabendo que ela vai estar sendo bem cuidada pela única pessoa em quem eu confio. Eu fico pensando que a gente fala tanto da amizade de Davi e Jonatas, não é? Pense na amizade de Jesus e João. Jesus olha para ele e diz: João, eu só confio em você. Você é meu melhor amigo. Cuida da minha mãe para mim. É sua tia, mas cuida da minha mãe para mim, porque você é de confiança. E João olhou para Jesus e disse: pode ficar tranquilo. Você sabe que em mim você pode contar. E Jesus morre tranquilo, sabendo que sua mãe estaria bem cuidada pelo seu melhor amigo. João era especial. E ele decidiu amar Jesus e fez dele o melhor amigo. Agora, Jesus morreu, ele ressuscitou, e no domingo, quando Maria Madalena encontra com ele no jardim e acha que ele é o jardineiro, mais tarde outros discípulos vieram e encontram ali um anjo, não Jesus, mas um anjo. E o anjo tinha uma mensagem de Jesus. Agora, Jesus ressuscitou, você acha que ele está preocupado com o melhor amigo? Será que ele está pensando em João? Eu tenho que avisar João que eu ressuscitei, tenho que me encontrar com João, meu melhor amigo. Não, Jesus tem outra preocupação. Vamos ver agora, o penúltimo texto, Marcos 16, 6 e 7. Qual era a mensagem de Jesus que o anjo passa para os discípulos? Preste atenção no detalhe. Vanessa, por favor. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Obrigado. Jesus marca o encontro na Galiléia com os discípulos. Nós sabemos que os primeiros encontros, nem todos os discípulos estavam juntos. Quem que não estava no primeiro encontro, num desses encontros, e depois ele duvidou? Tomé não estava lá. Ele falou: não, mas ressuscitou mesmo? Não acredito, só acredito vendo. Não, digo mais, eu vou ter que tocar, senão eu não acredito. Aí Jesus apareceu. Agora, esse primeiro encontro, Jesus sabia que nem todos estariam ali. Mas ele diz o seguinte: diga aos seus discípulos que eu vou me encontrar com eles. E a quem? Pedro. Jesus faz questão de dizer para o anjo: diga para Pedro, ele não pode faltar nesse encontro. Diga a ele tem que estar lá. Porque Jesus estava preocupado com o melhor amigo? Nem um pouco, nem um pouco. João está tranquilo, não tem que me preocupar com ele. A minha preocupação é com quem? Pedro. Pedro está sofrendo, ele me traiu 3 vezes, né? Ele está lá angustiado. Pedro tinha desistido. Vamos lá no capítulo 21 de João, e a gente vai ler o último verso, os últimos versos. Pedro tinha dito o seguinte, a gente não vai ler esse pedaço todo, só um pedacinho que a Vanessa vai ler ali, que é do 15 ao 22. Pedro disse assim: vou pescar. Jesus morreu, esse sonho acabou, e vou voltar a ser pescador. E aí, o irmão dele, André, falou: vou junto. Aí João disse: eu também. E Tiago falou: vamos também. E aí os discípulos foram. Olha só, um indivíduo mal direcionado leva todo mundo embora, né? Foi todo mundo pescar. Aí o que acontece? Vamos ler esse texto e daqui a pouquinho eu vou rever alguns detalhes com vocês. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Obrigado, Vanessa. Vamos rever aqui alguns detalhes. Nós não lemos o capítulo inteiro, então, tarefa de casa. Pois, com calma, amanhã você vai ler o capítulo 21 de João, para meditar no que aconteceu ali. Pedro vai lá, leva todo mundo para pescar. Foi ele que foi o líder dessa ideia. E quando eles estão pescando, a noite inteira não pegaram nada. Aí aparece uma figura, lá na praia, com uma pergunta provocativa, porque esse homem que aparece na praia, ele era especialista em fazer perguntas provocativas. E ninguém reconhece ele, porque depois da ressurreição, ninguém reconhecia Jesus. Maria Madalena achou que era o jardineiro. Interessante, ela reconheceu Jesus quando ouviu o seu nome. Ela reconheceu a voz. Os discípulos no caminho de Emaús andaram com ele o tempo todo. Não reconheceram. Depois de horas conversando, foram reconhecer quando ele partiu o pão. Aí eles reconheceram. Da mesma forma nós hoje. Nós ouvimos a voz de Jesus e reconhecemos ele falando conosco. Quando participamos da Santa Ceia, no partir do pão, nós reconhecemos Jesus. Eles não reconhecem quem está lá na praia. E agora Jesus fala para eles. Pergunta terrível para o pescador ouvir. Noite inteira aí no barco, né? Não pegaram nada não. Pegaram? E eles, como se fosse da sua conta. Não pegamos não. Então joga a rede do outro lado. Esse milagre tinha acontecido no começo do ministério de Jesus. Ele tinha feito aquele milagre para mostrar para eles que eles não precisavam mais ser pescadores e que Jesus iria sustentá-los. Quando eles pegaram aquele tanto de peixe no começo do ministério de Jesus, diz na revelação de Deus que eles venderam aqueles peixes e deu para sustentar as famílias deles por quase um ano. Aquilo deu muita confiança, falou, esse homem aí é capaz de manter a gente, vamos deixar de ser pescador. Agora eles voltaram a ser pescadores, depois, no final, depois que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, e agora Jesus faz o milagre de novo. Eles puxam a rede e é coisa de pescador, porque contaram 153 grandes peixes, para contar a história depois. Não sei quem estava ali, talvez Mateus, acostumado com números, porque ele era coletor de impostos. Conta aí, porque depois você vai escrever isso aí lá no Evangelho. Então, eles contaram 153 grandes peixes. E não reconheceram. Mas João, que não reconheceu Jesus, reconheceu o quê? O milagre. Aí ele fala baixinho para Pedro. Ele olha para o milagre e fala, Pedro, é o Senhor. Aí Pedro olha para os peixes, olha na praia. É mesmo, só pode ser. Aí Pedro faz uma coisa peculiar até mesmo para Pedro. E João dá o detalhe. O texto bíblico é repleto de detalhes por algum motivo. Que João dá o detalhe que Pedro tinha tirado as roupas para trabalhar. E aí diz que naquele momento, quando ele vê Jesus e reconhece que é Jesus na praia, ele toma o tempo de se vestir e então pula na água. Quando você vai na praia, você tira ou põe a roupa para entrar na água? Por que Pedro colocou as roupas para entrar na água? Bom,
Lembra o que aconteceu a última vez que ele estava num barco e Jesus apareceu? Como que ele foi se encontrar com Jesus? Foi andando sobre as águas. Então, eu não tenho dúvidas de que ele pensou, dessa vez de novo, vou pôr minha roupa bem tranquilo, porque Jesus está ali, eu vou lá me encontrar com ele. Só que dessa vez não, foi nadando, chegou todo molhado lá. Aí quando ele chega na praia, Jesus estava fazendo o quê? Diz o texto que haviam brasas e Jesus já tinha um peixe assado. E ele diz, tragam mais peixes aí. Que pescadores são esses que passaram a noite inteira pescando e Jesus já tinha um peixe assado? Quem que sabia pescar? Quem que era pescador? E agora eles sentam ali, começam a conversar e nós conhecemos bem essa parte que a Vanessa leu. Jesus conversa com Pedro. Agora, você já ouviu sermões sobre isso? E vem aqui outra novidade que eu aprendi esse ano. Porque a ênfase, sempre os pregadores dizem, está no verbo. Né? O verbo amar em grego. Porque existe o eros, filéu, ágape, e nas duas primeiras vezes está escrito em grego, que Jesus disse, você me filéu? E Pedro diz, eu filéu você, que é um amor fraternal. Na última vez diz, você me ágape? Você me ama com amor divino, o amor de Deus, o amor puro em essência? O Senhor sabe todas as coisas, eu ágape você. Mas tem um problema. Conversei com um doutor em hebraico esse ano, um especialista. E ele disse para mim uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou o seguinte, olha, Jesus, os discípulos, eles falavam grego, hebraico e aramaico. Mas eles não conversavam em grego entre eles. Que língua que eles usavam para conversar entre eles? Hebraico ou aramaico? Provavelmente hebraico. O texto foi escrito em grego. Para entender, ele disse, para você entender o que Jesus queria dizer ali, a conversação e o diálogo, tem que ir no hebraico. Porque senão a gente não vai entender a mentalidade deles. E aí ele me explicou uma coisa que eu fiquei fascinado. Por quê? Porque Jesus, quem que deu o nome de Pedro para Pedro? Porque qual era o nome dele? Simão. Quem que disse agora, seu nome não é mais Simão, seu nome é Pedro. Quem que deu esse nome para ele? Foi Jesus. Mas nesse momento, Jesus chama ele de Pedro? Olha aí no texto. Como que Jesus chama Pedro? Simão. E mais alguma coisa? Filho de João. 3 vezes Jesus diz para Pedro, Simão, filho de João. Tenha isso em mente, quando você lê a Bíblia, quando você estuda. Deus, Jesus, nunca diz nada da boca para fora. Tudo que Deus faz, tudo que Jesus fez e faz, tudo que Ele diz é com um propósito. Nada é por acaso. Se Ele não falou Pedro, e Ele falou Simão, filho de João, tinha um motivo. No hebraico, Shemon, que é o nome Simão, tem a mesma raiz do verbo Shema, que quer dizer ouça. João, em hebraico, quer dizer filho de João. Não foi assim que ele falou? João, em hebraico, quer dizer o Deus que perdoa. Pedro não precisava de perdão? Pois Jesus 3 vezes diz, ouça, filho do Deus que perdoa. Tu me amas? Ele estava enfatizando 3 vezes, ouça, filho do Deus que perdoa. Tu me amas? 3 vezes Jesus diz para Pedro, o Deus que já te perdoou. Fique tranquilo, Pedro. Escute o que eu estou te dizendo. Deus já perdoou você. E ele entendeu a mensagem. E agora, Jesus diz para Pedro, talvez a profecia mais maravilhosa que ele ouviu na vida dele. E eu nunca tinha entendido isso. Mas Deus ajuda a gente a entender certas coisas. Porque Pedro tinha prometido que ele faria o quê? Se tu morreres, eu vou fazer o quê? Morro contigo. E Jesus falou, não, você vai me trair 3 vezes. E agora Jesus diz para ele, Pedro, eu tenho uma nova profecia para fazer para você. Lembra aquela promessa que você quebrou 3 vezes, dizendo que ia morrer comigo? É por isso que Jesus agora diz para ele a forma com a qual ele iria glorificar a Deus morrendo. Falou, você vai cumprir a sua promessa. Daqui para frente, não vai ter mais traição, Pedro. Você não vai me negar. Um dia você vai ser um mártir e você vai morrer por mim, cumprindo a promessa que você fez. E Pedro ficou feliz, falou, que bom ouvir isso de Jesus. Imagina a confiança de Pedro a partir daquele momento. Daqui para frente, Jesus profetizou, eu não nego mais ele. E vou viver por ele e vou morrer por ele, cumprindo a promessa que eu fiz. E Pedro levantou feliz. E aí o texto diz que Jesus se levantou e disse assim, siga-me. E ele começou a andar. E Pedro vai andando do lado de Jesus. Agora ele vai pensando, que bom, estou muito feliz. Vou servir o meu Senhor. Mas era Pedro. Pedro era Pedro.
E aí, conforme eles estão caminhando, ele para, põe a mão no braço de Jesus, e João dá o detalhe. Quem que estava vindo atrás? Quem que estava vindo atrás? A Vanessa leu. João, o discípulo amado. Aí ele para e olha, e aí era Pedro. Ele diz assim: Senhor, já entendi, vou morrer por ti, estou muito feliz, obrigado por essa profecia, mas eu quero saber uma coisa. E quanto a esse aqui, ó? E o teu melhor amigo? O que vai acontecer com o teu melhor amigo? Estou curioso, quero saber. E aí Jesus dá uma resposta. Algumas versões são mais educadinhas aí, né? Que diz assim, como que é? O que tens com isso? Tem outras versões, outras traduções que já foi direto ao ponto. Que te importa? Tem outra que vem assim, não é da tua conta. Vai cuidar da tua vida, rapaz. Jesus deu uma em Pedro, muito forte. Falou: Pedro, o que você está preocupado com João? Vai cuidar das minhas ovelhas, não pedi? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que você tem com isso? Ele deu uma em Pedro. Mas por quê? Porque Pedro, Tiago, André, Felipe, todos os discípulos sabiam que João era o quê? Especial. Ele era o melhor amigo de Jesus. Não tem dúvida. O que aconteceu com todos eles? Todos tiveram um fim trágico. João teve fim trágico? Não teve. Ele ficou até o fim, velhinho. Quando Jesus quis revelar o futuro para você e para mim hoje, Jesus estava pensando, aquele pessoal do JuVV, lá em 2018, eles precisam saber o que vai acontecer. Então ele falou, eu acredito que era Gabriel, que esse é o anjo que para esse tipo de tarefa, falou: Gabriel, vai lá para o meu melhor amigo e revela para ele tudo o que vai acontecer. E Gabriel foi voando e chegou lá. João agora velhinho, falou assim: sabe de onde eu vim? Da presença do teu melhor amigo. E ele falou que ele tem uma mensagem especial. Pega a pena, começa a escrever que eu vou passar para você tudo que teu amigo falou. E João começa a escrever o Apocalipse, para a gente poder conhecer todo o futuro. João era ou não era especial? Era. Jesus tinha nele o melhor amigo. Agora, não foi Jesus que fez de João seu melhor amigo. João escolheu fazer de Jesus seu melhor amigo. Deus é justo, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele diz que Ele vai vir e vai dar a recompensa a cada um segundo as suas, o quê? Obras. Vai ter muita gente salva. Muitos vão se salvar. Mas a recompensa vai ser de acordo com as obras. Vai ter gente que vai olhar para Jesus e falar: chegou, está aí, esse é o Salvador. Vai ter gente que vai ver Jesus chegando e falar: meu melhor amigo, agora eu estou vendo o rosto dele, eu vou dar um abraço, porque eles têm intimidade com Jesus. Porque Jesus é realmente o melhor amigo. Esse não é um privilégio só de João, é um privilégio teu e meu hoje. Todos nós podemos ter em Jesus nosso melhor amigo. E podemos ter intimidade com Ele tão próximo, ou até mais do que João teve. Porque todas as manhãs, Jesus está lá na tua casa, à sua disposição, olhando para você e para mim, esperando e dizendo assim: eu quero ser teu melhor amigo. Você tem tempo para mim hoje? Tem tempo para ouvir a minha voz? Para escutar o que eu tenho para te dizer? Você tem tempo para conversar comigo? Um tempo para meditar? Você está saindo para o trabalho, para a faculdade, para as atividades, e Jesus está ali. Você vai me levar com você? Posso te acompanhar? Eu vou ser teu melhor amigo? No momento de dificuldade, você vai reclinar a cabeça no meu peito? Porque Ele está ali à sua disposição para ser o melhor amigo. A escolha é sua e minha, de fazermos dele o melhor amigo ou não. E essa decisão hoje pode ser reafirmada. A gente pode decidir hoje. Eu tenho falhado nisso. Eu tenho sido mais Pedro do que João. Se você for Pedro, hoje a gente aprendeu como Jesus trata os Pedros nessa vida. Ele se preocupa, ele vai atrás, e ele vai chegar para você e para mim, e ele vai dizer assim: ouça, filho do Deus que perdoa. É isso que ele vai dizer para você e para mim. Mas ele fica esperando para que você e eu tomemos a decisão de sermos como João. Não com palavras, porque está cheio de cristão com palavras aí. Eu amo Jesus, né? Se precisar morrer por ele, eu morro. Não fale, viva como João. Mostre que você está disposto a morrer por Jesus e viver por ele. E as recompensas serão maravilhosas na sua vida. Você não vai suportar o tamanho das bênçãos que Deus vai derramar na sua vida, quando você fizer dele o melhor amigo. Eu concluo dizendo só o seguinte: Jesus está voltando, eu não tenho dúvidas. Ele está chegando, e Ele não vem buscar quem guardou os mandamentos dele,
quem foi fiel, quem repartiu simplesmente seus bens com os pobres, né? Quem cumpriu a lei. Não, ele não vem buscar esses. Esses, vai ter gente que fala, Senhor, em teu nome a gente fez isso, e ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Que ele vem buscar quem ele conhece. Quem que ele conhece? Seus amigos. Ele vem buscar os amigos. Então, faça de Jesus seu amigo. E aquele que faz de Jesus seu amigo, vai fazer tudo isso. Só que a motivação é outra. Vai repartir os seus bens com os pobres, porque Jesus faria isso se estivesse aqui. Vai ser fiel a Deus, cumprindo a sua lei, porque é a lei de Jesus, foi Ele que estabeleceu. Eu não vou ser fiel ao meu amigo? Eu vou ser fiel ao meu amigo. Então o que nós precisamos hoje como cristãos é definir Jesus como o meu melhor amigo e viver e caminhar com Ele todos os dias como um amigo íntimo. Aí você tem certeza da sua salvação e você está tranquilo, porque Jesus está lá preparando uma mansão para seus amigos, para morarem com Ele. O que eu vou fazer no céu se Jesus não é meu amigo? O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer na nova terra com Jesus se eu mal o conheço? Mas eu conheço as regras e eu sigo as regras. E Ele vai dizer, sinto muito, não é isso que eu pedi de você. O que eu quero é um relacionamento de amor. Então todos os dias, faça dele seu melhor amigo. E eu estou muito feliz, porque como a gente ouviu aqui no começo, né, eu esqueci o nome do Rosivaldo. Como ele disse, vocês se lembram? Você saiu de casa chovendo e veio aqui. Por que você fez isso? Você está fazendo de Jesus seu melhor amigo. Porque ninguém obrigou você a vir aqui hoje. Então eu estou muito feliz de encontrar outros amigos de Jesus. Quem é amigo de Jesus é amigo meu. Então hoje nós temos aqui uma bela amizade, porque Ele é o nosso melhor amigo. Que Deus abençoe você e que amanhã você levante cedinho, gaste um tempo com Ele e Ele vai mostrar o sorriso dele para você de alegria, porque Jesus quer ser o nosso melhor amigo.